Vamos relembrar a nossa enquete? A gente estava começando aqui o papo do programa, mas aí surgiu a notícia e, é claro, a gente deu prioridade a ela. O Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? É F sim, é F não. Qual é a sua expectativa, você que está acompanhando a gente? Quero saber a opinião aqui dos meus companheiros. É muito cedo para falar ou vocês acham que esse trabalho do Carille já mostra uma solidez que dê para pensar nisso? Que num campeonato de pontos corridos o Corinthians pode sim almejar até pensar em título. O que vocês acham? Eu acho que o Corinthians precisa empatar menos. Acho que a vocação desse Corinthians é brigar por Libertadores. O Corinthians é o time grande do Brasil que menos perdeu no ano. Perdeu 2 jogos só. Só pro Santo André, em casa, e pra Ferroviária, fora de casa, com um pênalti que a bola voltou no braço do Alan Mineiro. Então o gol foi irregular. A derrota fora de casa. Mas é um time que empata muito, tem 11 empates no ano. Em pontos corridos isso aí não funciona, né? Você vai jogar em casa contra a Chapecoense e empata, isso aqui te tira a pontuação. Se a gente for olhar para trás, são 8 vezes no Campeonato de Pontos Corridos em que o líder na terceira rodada teve 9 pontos. Nenhum deles foi campeão. Um deles foi rebaixado, o Paraná Clube. Líder na terceira rodada que foi campeão brasileiro, o Cruzeiro de 2003, era um dos líderes com 7 pontos. Então não adianta você pegar a classificação da terceira rodada e pensar que vai ser a classificação da 38ª. A história indica que não será. Tem um longo caminho. Agora, a vocação desse Corinthians, me parece, é brigar por Libertadores. E se um pouquinho de um acréscimozinho ali, pode brigar pelo título, mas acho que a vocação hoje é Libertadores. O Edmundo acho que dá, Edmundo. Eu acho que o Corinthians vai brigar pelo título sim. Nós discutimos aqui na última palavra, na semana passada, porque tinha um questionamento do Benjamin, esse time vai chegar. E aí eu questionei, falei, quem é favorito? Aí ele falou Flamengo. Por exemplo, Flamengo é um dos favoritos, certo? Sim. Aí eu botei Cássio com Muralha, ele votou no Cássio. Eu botei Fagner com Pará, ele votou no Fagner. Aí eu botei Pablo com Hever, ele votou no Pablo. Eu achei até que ele estivesse de brincadeira. Aí eu botei Balbuena com Vaz, ele votou no Balbuena. Aí eu botei Arana com Trauco, ele votou no Arana. A defesa do Corinthians é melhor. Aí, enfim, aí botou Gabriel com Márcio Araújo, ele votou no Gabriel. Rapaz, já tem 6-0 aí. Aí a gente chegou à conclusão que, tirando Paulo Guerreiro e Diego, no atual elenco, pode chegar o Everton Ribeiro, o Conca pode estrear a qualquer momento, mas tirando Guerreiro e Diego, o time do Corinthians é melhor. Então, se o Flamengo vai brigar pelo título, pra mim, o Corinthians briga pelo título. Ou seja, individualmente é melhor e quando você fala de time, né, de formação de time, é um time melhor. E aí vale a lembrança. Porque nem sempre você tem os melhores jogadores e tem o time melhor. Às vezes você tem ótimos jogadores, mas o técnico não consegue, dentro daquela característica, montar um time competitivo. Eu falei nesse isso caso, em função do desempenho em 2017. Sim. Não, vale a lembrança também do seguinte, no ano passado, eu acho que a vocação desse time é brigar por Libertadores, mas vamos voltar, fazer o advogado do diabo comigo mesmo. No ano passado, quando terminou o primeiro turno, que o Tite tinha saído fazia pouco tempo, o Cristóvão tinha assumido, o Corinthians estava 2 pontos abaixo do líder. É um outro time, mas a formação tática foi recuperada. A maneira de jogar foi recuperada. Também era um time que empatava muito e estava 2 pontos abaixo do líder. Depois degringolou tudo, com mudança de técnico, caiu o Cristóvão, veio o Oswaldo, caiu o Oswaldo, voltou o Carille. Mas era um time que brigava pelo campeonato no finalzinho do primeiro turno do ano passado, com uma estrutura tática parecida. Com estrutura tática só não, vamos lá. Cássio estava lá, Fagner estava lá, Balbuena estava lá, Arana estava lá, não era titular, mas estava lá. Gabriel estava lá, o Michael não estava, o Pablo não estava. O Jadson não estava. Gabriel não. Rodriguinho estava, né? Rodriguinho estava, Romero estava, o João não estava. Então você tinha 7 titulares iguais. Chegaram o Jô, Jadson, Gabriel. E o Michael voltou, né? Você tinha 7 titulares iguais. 7 titulares iguais. É base. Que a diferença, inclusive, em relação a você pegar o Palmeiras que jogou contra o São Paulo, tem 5 titulares diferentes. Por isso que eu digo que se o Carille tivesse... um time por 11 jogadores. A gente está pensando no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas e a gente precisa de elenco. Se você tirar o Jô, o Rodriguinho e o Jadson, esse time do Corinthians não faz absolutamente nada. Eu acho que a vocação essa é a questão. É, tá arrumado, tem uma filosofia de jogo, tá encaixadinho, é um time defensivamente seguro e tal, ok, ponto. Com o que tem hoje, tá ganhando de 1-0.
Ou o time ganhava também 1x0. Mas é pouco. Tá ganhando de 1x0. E esse é um questionamento da torcida, viu, Eugênio? Essa é a torcida questão. também já fala assim, mas toda hora 1x0? Isso, toda hora 1x0? Isso, não, é assim, é 1x0 só. Mas é melhor ganhar de 1x0 do que perder de 1x0. Tira duas dessas peças. Esse time vai ganhar de 1x0? Não vai ganhar mais de 1x0. Vai começar a empatar e perder. Esse é o problema. A gente tem que projetar um campeonato em que você tem, por exemplo, hoje sai o jogo, quem entra? É o Casim? Não vai fazer a mesma função. Não vai fazer a mesma função. Não, depende. Eu acho que a vocação desse time, pra mim, é brigar por vaga na Libertadores. Levando em conta que vaga na Libertadores é 6º lugar. Sim, ok, eu concordo com você. Eu acho que é por aqui. Também é o meu pensamento. Agora, eu acho que você tem uma estrutura tática montada, se você tira o Jô e entra o Casim, você tira o Rodriguinho, puxa o Jadson pra dentro e entra o Cleison, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas um time que está estruturado, ele caminha de uma maneira mais tranquila, ele sofre menos os buracos. É que ele já tá no limite, entendeu? Mas eu não concordo. Desculpa, ele já tá no limite. Eugênio. Eu acho que numa estrutura bem armada, Marquinhos Gabriel vai, Giovanni Augusto vai, o Cleiton vai. Aí você começa a achar. O Cleison também. O Cleison vai. O Casim vai. Eu concordo com o PVC, com uma estrutura bem armada, um time. Eu acho você que não pode perder. Jogando no limite. Oi? E o jogo ainda mais difícil pelas características de jogo dele. O Casim não tem as características do jogo. O jogador por exemplo, que joga de trás, de costas pro gol, que faz o pivô, que se movimenta, que abre. Hoje não tem outro no Corinthians. O Pablo não jogou a última O Corinthians partida. depende muito da movimentação do jogo hoje. O Pablo não jogou a última partida. Jogou o Pedro Henrique. O Balbuena não jogou. Não tô colocando atrás, não. Tô colocando o Balbuena não jogou. Pra mim são esses três homens. Eu esses sei, três cara. homens são os mais importantes do time. Mas eu não... Você pode botar o Giovanni Augusto vai jogar um dia, o Marquinhos Gabriel vai jogar o outro. De repente ele saindo por um longo período. Uma sequência de jogos de um desses pode acabar encaixando, mas... Um jogo, 2 jogos, não acho que ele mantenha essa... Por quê? Porque a gente sabe, já foi dito aqui pelo Quesada, que tem times ali atrás com muito mais potencial de elenco para crescer na competição. E que vão crescer na competição. Hoje, para mim, o Corinthians, do que foi mostrado no Campeonato Brasileiro, é o segundo melhor time. Qual o primeiro? O melhor time é o Grêmio. O time mais equilibrado entre ataque e defesa, ontem perdeu, botou o time reserva. Abriu mão. Mais equilibrado entre defender e atacar é o Grêmio. O segundo é o Corinthians. Por que segundo? Porque o potencial ofensivo dele é um pouco inferior ao do Grêmio. E o Grêmio tem um detalhe, Eugênio. Ele vai ter um reforço aí nos próximos meses, né? Um cara chamado Douglas. Sim, o outro, o Bolaños, está voltando. Não, tudo bem, eu tô falando só dos reforços. Pode perder. O Corinthians também pode perder, de repente, nessa janela. É Gabriel, Rodriguinho e hoje eu tô falando do Grêmio do Corinthians, amanhã eles podem cair de produção. Aí o Palmeiras sobe, o Flamengo sobe. São 9 meses. Eu vejo da seguinte forma. Eu concordo com o que o Edmundo falou, mas eu tô mais com você. Esse time realmente tá jogando no limite. Se esse time pudesse jogar as 38 rodadas, algo que não vai acontecer, porque é impossível você repetir a mesma escalação. Não, desculpa. 38 rodadas? Posso te interromper um minuto? Não, pode, por favor. O Corinthians, por obra do destino, ou por circunstâncias técnicas, tá fora da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai até... Oi? E Libertadores. Embora tenha vai até o final do ano. Até outubro a Copa do Brasil. Na teoria, esses jogadores vão jogar um jogo por semana. É muito mais fácil você ter o time completo. É uma vantagem. Deixa eu só completar. Concordo com você, mas veja só. Nós temos suspensão, nós temos contusão. É isso que eu estou dizendo. Eu estou levando em conta a suspensão e convocação para a seleção. Rodriguinho vai para a seleção, vai ficar fora um período. Pois é, o Fagner também foi chamado. Sim, Fagner também. Fagner e Rodriguinho. Fagner e Rodriguinho, 3 jogos. Vasco, Cruzeiro e São Paulo. Se não me falha a memória, são esses 3 jogos. Se você pudesse, Edmundo, repetir nas 38 rodadas, algumas já foram, né? Já foram 3 aí. Se você pudesse repetir esse 11 titular, eu diria que, sem medo de errar, esse time briga de igual para igual com os outros favoritos para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Mas, se perde o Rodriguinho, que também não é uma sumidade. Mas tá bem, hein? Mas tá bem. Tá jogando bem. Tudo bem, mas se você perder o Rodriguinho, hoje você não tem o substituto para ele. Vai perder agora com a seleção. E outra, Marquinhos Gabriel vai entrar. Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, para eu encurtar aqui e encerrar meu pensamento. Apostar nesses caras, eu acho um altíssimo risco, mesmo com o time montado.
Porque esses caras no ano passado, vocês lembram o que eles fizeram, né? Deixaram na mão. Pelo amor de Deus. Só uma frase em relação ao que o Edmundo falou, que é uma coisa muito importante. O Palmeiras e Atlético, Botafogo, Santos, os times que estão na Copa do Brasil na Libertadores. Sabe quando vai ser a próxima Grêmio? Qual vai ser a próxima quarta-feira livre que eles têm? Qual? 27 de agosto. Eita! Mas quais times você falou? Desculpa, PVC. Palmeiras, melhor Atlético, elenco do Brasil. Palmeiras, um dos Atlético, melhores elencos do Brasil. Grêmio. Um dos melhores elencos do Brasil. Tudo bem, meu. Você vai mexer no time o tempo inteiro. Você não tem... Mas é por isso que tem elenco. Mas é por isso que a gente fala que não é só o elenco. Não é só o elenco. Não é só o elenco. Vocês podem fazer. Pega o caso do Palmeiras. São Paulo, o caso do Palmeiras. O Palmeiras tinha um técnico que pensava de um jeito, contratou um técnico que pensa de outro jeito, voltou o técnico que pensa do jeito anterior. Certo? Ele precisa do quê? Precisa de um pouco de tempo para treinar o time. Qual vai ser a semana cheia? Nenhuma. 27 de agosto. Tem 3 meses com quarto e domingo. Haja elenco aí pra segurar isso tudo. Num país continental, com viagens, isso faz diferença. Isso faz toda a diferença. Isso, Corinthians, se for passando. Nós não vamos falar do Palmeiras agora, né? Não estou falando do Palmeiras. Eu concordo com você. É só um exemplo. Eu estou falando que é uma vantagem do Corinthians. Não só do Corinthians, como do São Paulo, que também está nessa situação. Também. E do Vasco, que também está nessa situação. Também. Agora, eu entendi muito bem o que o PVC falou. Agora, também não vamos achar que o Cuca não teve o tempo suficiente para mexer nesse time. Porque ele veio justamente para mexer nesse time por pouco tempo. E o Eduardo Batista fez a melhor campanha na fase de classificação. Fez uma virada histórica que foi um dos maiores resultados dessa temporada no futebol mundial. Foi virar para cima do Peñarol lá. É difícil ganhar do Peñarol lá, ainda mais está tomando de 2 e virar, né? Então também não vamos achar que a terra está arrasada no Palmeiras. Não, eu sei que você não falou isso. Tá que tem gente falando isso, que a terra está arrasada no Palmeiras. Pelo amor de Deus, só estou colocando ingredientes. Porque assim, o Campeonato Brasileiro é a maior maratona, o enduro de irregularidade que existe. E esse novo calendário, ele esticou as competições, então agora nós temos jogos mais complicados durante todo o ano e realmente será um grande desafio. A gente está conhecendo aí esse novo calendário. Por que o Palmeiras jogou completamente desfigurado contra a Chapecoense? Porque tinha Libertadores. Exatamente. Por que jogou desfigurado contra o São Paulo? Porque tem uma decisão na quarta-feira na Copa do Brasil. Isso aí. Faz diferença. Vai precisar ter elenco. Mesmo tendo elenco, faz diferença. Você não consegue levar as duas competições. E repor do mesmo nível é muito difícil. Repor a altura. É a mesma coisa que estamos falando, Edmundo. Por isso que o Corinthians está numa situação pior. Porque o Palmeiras ainda O Corinthians está mais descansado. Ele só vai jogar domingo. Ele vai jogar Sul-Americano e Brasileiro. Só domingo. Gente, mas não estou falando isso. Estou falando de perder jogadores por outros motivos. Exatamente. Pode ter contusão, pode ter suspensão. Se você perde o Felipe Melo... Felipe Melo não, porque é difícil você encontrar um cara do mesmo estilo, Mas você perde o Guerra, você tem outro jogador pro Guerra. Não pode jogar o Borja, você tem o William. Se o Dudu, de repente, não puder jogar, você tem outro cara para colocar ali. Você é covardia, muito bom, né? No Corinthians não, você perde o Rodriguinho. Aí, um abraço. Já era, você perde o Jô, já era, você perde o Jadson, já era. Esse é o problema. Olha ali a nossa enquete, Corinthians vai brigar pelo título, já, 6h30, nós vamos encerrar a enquete. O não está vencendo, 58%, mas tem muita gente acreditando, hein? 42% votando no sim.